Prefeitura de Serra Azul aciona a justiça contra o último censo do IBGE divulgado no fim do ano passado. O Instituto apresentou um número bem menor de habitantes, sendo que um levantamento do Departamento de Saúde do município apontou aumento da população. O censo do IBGE apontou que Serra Azul tem 10.429 habitantes, sendo que a estimativa do próprio Instituto antes da divulgação dos dados era de 15.292. Por esses números, teria havido uma queda de 47% na quantidade de moradores. E mais, em 2010, o recenseamento demográfico mostrou 11.256 pessoas, 7% a mais que o resultado de agora. O prejuízo é grande, porque a cidade recebe menos dinheiro da União para o Fundo de Participação dos Municípios. Nos pegou de surpresa, né, essa estimativa do IBGE no final do ano, né, e que foi acatado pelo Tribunal de Contas. Isso aí reduziu o nosso índice de 1% para 0,8%. Esse 0,2% de diferença dá um valor de R$430 mil a menor na nossa conta, mensalmente. Isso avalia um prejuízo de R$5.200.000 ano. Isso aí realmente impacta brutalmente o município de Serra Azul. O repasse do dia 10 de janeiro, por exemplo, já chegou com R$250 mil a menos. Valor que daria para a prefeitura pagar 4 meses de exames laboratoriais e 6 de imagens, 2 de medicamentos e 1 da folha de pagamento dos médicos. O prefeito não sabe como vai fazer para honrar as contas mensais. Diante disso, acionou a Justiça contestando o censo do IBGE com pedido de liminar junto ao Tribunal Regional Federal. Ocorreu, parece que no país todo, né? Algumas situações de muitos munícipes não recebendo os recenseadores, né? Muitos bairros que não foram recenseados, e esse censo inacabado foi acatado pelo TCU. Isso aí que nos causou mais estranheza, né? E que está causando todo esse tipo de problema para o nosso município. Por que o senhor fala que é inacabado? Sim, é inacabado porque nós não temos os números finais. Inclusive, o próprio IBGE, quando entregou as informações, disse que o censo está inacabado. Ocorreu que eles entregaram as informações no final do ano, o TCU fez essa decisão normativa, dando um prazo de contestação, mas que já a partir de janeiro, eu seria impactado por esse novo índice. E isso já constava do meu orçamento. Então, isso é um prejuízo enorme que, sinceramente, nós não sabemos como recuperar. O Censo da Saúde aqui do município ajuda a prefeitura a provar que Serra Azul tem muito mais habitantes do que o IBGE apontou. Levantamento feito entre as pessoas cadastradas, tanto da zona urbana quanto das 3 penitenciárias da cidade, mostra mais de 12 mil moradores, sem contar 3 bairros que ficaram de fora, zona rural e assentamento. Não pode falar que a gente tem só 10 mil, que já ultrapassou só lá em cima, que deu 12.555. E até o ano passado, a gente fez até uma reunião com o IBGE, com os chefes daqui do IBGE do município, que estavam trabalhando aqui. Para falar, eles estavam pedindo ajuda para a gente, porque eles não estavam conseguindo adentrar as residências. E aí ficou por aí, entendeu? Mas nós temos o nosso censo e eu tenho certeza que está certo. Porque está dentro do ESUS também, além de ser nosso, a gente tem que trabalhar com o ESUS, está lá dentro do ESUS. Então é uma coisa que não tem como a gente negar, está dentro do governo federal. E as dificuldades do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de falar com os munícipes ou encontrá-los em casa pode ter prejudicado a pesquisa. Você recebeu o IBGE em casa? Não, recebi não. Eu trabalho, eu saio de manhã e chego à noite. Se passou, eu não sei. A senhora acha que eles não passaram? Não. Eu não saio de casa, eu trabalho lá dentro. E não passou ninguém? Não. Minhas meninas me ligam quando vai gente estranho lá. Aí ela não falou nada, não foi não. Quer dizer que não foi? Não. Gislene Lopes, de Serra Azul, para o Jornal da Clube. O IBGE entende que não procedem as contestações do município que defendem a utilização de dados populacionais desatualizados. O Instituto alega que o cálculo da divulgação prévia utilizou dados já coletados até 25 de dezembro de 2022, combinados com a listagem prévia do cadastro de endereços para fins estatísticos. Segundo o Tribunal de Contas da União, os municípios têm 30 dias para recorrer.
Para falar mais sobre esse assunto, recebemos aqui no canal digital da Clube, Dr. Renato Toledo Lima, advogado. Doutor, ótima tarde ao senhor. Já começo perguntando, antes de mais nada, é bem inusitada toda essa situação em que uma prefeitura ingressa na justiça contra o IBGE. O governo municipal de Serra Azul pode ter razão em toda essa causa? Ótima tarde mais uma vez ao senhor. Boa tarde. Em tese, o que motivou essa ação é bastante sólido, né? Que é a distância que existe entre as estatísticas que o próprio município consegue apurar, que ele consegue levantar a partir dos seus dados, e o que acontece nesse levantamento, que foi um levantamento prévio. O IBGE, ele divulgou um levantamento que é uma estimativa, ele não é o censo ainda, não é uma contagem que deveria ter sido feita em 2020, foi adiado por 2 anos, não é essa contagem efetiva que foi divulgada e que foi enviada ao Tribunal de Contas da União. O problema é que o Tribunal de Contas da União usou essa estimativa, que ainda é preliminar, como normativa, como fundamento para normatizar a repartição de receitas. E isso está gerando esse grande impacto. Olhando, doutor, para as leis que regram a administração pública, o que pode mudar para uma cidade como Serra Azul quando o IBGE apresenta uma diminuição no número de habitantes? De imediato, existe o impacto do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Um fundo que divide entre todos os municípios brasileiros receitas federais que são dotadas pelo orçamento de acordo com a população. E essa faixa populacional que decai com uma população menor, que regride no caso de Serra Azul e no caso de vários outros municípios que estão descontentes com essa normativa do Tribunal de Contas da União, esse impacto ele já está sendo sentido desde 10 de janeiro. Mas há outras repercussões variáveis, são colaterais, né? Como, por exemplo, a questão do Fundeb, né? A partilha do Fundo da Educação, a saúde, a logística para você cuidar dos munícipes e saber qual a quantidade que precisa ser atendida, e aí nós estamos falando do Sistema Único de Saúde, de envios de vacina, enfim, toda a contagem do que é necessário para os municípios pode ser impactada por essa contagem, por essa estatística aí ainda preliminar ser levada como definitiva. E também a definição de qualquer política pública, federal ou estadual, leva sempre em consideração a população de cada município. Então, tudo isso pode ser afetado, né? As mais variadas políticas públicas podem estar sob interferência aí de um cálculo ainda preliminar, ainda imperfeito. Ribeirão Preto, que oferece serviços públicos para as menores cidades da nossa macro-região, pode também, doutor, sentir o impacto desses resultados do IBGE em municípios como Serra Azul? Sim, porque Ribeirão Preto, como um centro de saúde, um polo de saúde, ele recebe vários pacientes dos municípios do entorno. Isso a gente chama em saúde pública de regulação, ou seja, transferência de um paciente para um outro município. Essa transferência, ela é feita hoje para especialidades e para tratamentos de maior complexidade, tratamentos mais básicos, a atenção básica à saúde, ela é feita nos municípios menores mesmo, as pessoas não precisam sair para fazer consultas. A questão é uma redução orçamentária, uma redução que tenha um impacto forte, pode acarretar a necessidade de transportar ou de levar para os municípios mais centrais, os que não sofreram redução de verba, esses pacientes também para atenção básica. Então, esse impacto pode congestionar ainda mais a saúde pública aqui de Ribeirão Preto. Doutor Renato Toledo Lima, advogado, agradeço a presença do senhor aqui nessa entrevista, doutor, e um grande abraço. Um abraço, muito obrigado.